Talvez Deus está até te promovendo para a salvação das almas, mesmo não estando aprovando a sua conduta pessoal. Então, Meu Deus do céu. a gente não pode iludir com o externo, com vida missionária, com microfone, né? Eu não falo só com quem prega. Você que canta numa missa, você que faz uma leitura, você não pode iludir, né, com escala, tá chamando demais, o padre se afetuou a mim e tem me colocado em muitas coisas. Não significa que você está no caminho certo. Né? O caminho certo está quando você produz um processo de santidade. E tem muita gente santa que não é colocada em evidência, mas tem muita gente em evidência que não tem cheiro de santidade, né? Então a gente tem que diferenciar chamado de conversão, ou chamado de santificação, chamado ou evidência de vida cotidiana, né? E isso é um pouco preocupante, porque a gente fica iludido. Antes da pandemia, uns 6 anos atrás, eu entrei nessa crise aí. Eu fui orar e Deus me deu a passagem de pregamos em teu nome, curamos em teu nome e não vos conheço. Boa. Eu falei, mas aonde que os discípulos erraram? Qual foi o problema, né? Pregou, curou e não conhece porque não me conhece. E, na verdade, a tradução correta não é não vos conheço, é não te reconheço. Qual que é a diferença entre conhecer e reconhecer? Aí eu comecei a fazer uma análise, por que eu entrei assim entre aspas, né, numa crise, numa interrogação. Eu frequentava grandes eventos com grandes nomes, eu via a conduta das pessoas e eu vi que a pessoa tinha muita unção com o microfone na mão, mas a pessoa era muito problemática fora do microfone. Eu falei, gente, mas como que Deus usa essa pessoa? Né? E aí eu fui orar, batendo tudo isso no liquidificador, e Deus me disse assim, quando eu estou manifestando o meu poder nos lugares, não significa que eu estou aprovando as condutas. Eita, glória. Então eu entendi que eu posso soprar no microfone e todo mundo cair, que eu posso fazer pregações maravilhosas, mas não significa que Deus, manifestando o poder dele enquanto eu prego, ele está aprovando a minha conduta. Então eu vou dizer, preguei em teu nome, e ele vai dizer, não te reconheço. Por que não reconheço? Porque você não conseguia permanecer na mesma na essência do chamado que eu te fiz. Então eu comecei, não olhando para fora, mas olhando para dentro, assim, o que eu posso fazer para ao longo da minha caminhada eu não me tornar no automático um grande pregador e não conseguir salvar a mim mesmo. Então eu comecei a trabalhar a formação na minha comunidade, dizendo, gente, o mínimo que a nossa comunidade tem que fazer é salvar nós mesmos. Então eu comecei a focar muito nisso. Aí eu tracei um planejamento, falei, eu preciso ser melhor fora do microfone do que com o microfone na mão. Nossa. Por quê? Porque nós seremos julgados pelas virtudes. Não pela unção que tem, não pela agenda, pelo livro que lança, pelo programa, pelo podcast, mas pelas virtudes que nós construímos.